Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Continuando a mensagem de ontem, eu quero falar com você hoje sobre o tríplice mistério de Deus. Existem três fases, três etapas essenciais que descrevem o relacionamento de Deus para com seu povo durante toda a história bíblica. Primeiro com Moisés, falando com Deus no monte, obtendo as leis, informações sobre a construção do tabernáculo, para que este fosse o lugar, o símbolo do encontro com Deus. E neste tabernáculo somente o sumo sacerdote adentrava no lugar mais íntimo, representando que ele era o intermediador entre o povo e Deus. Já com Davi, na segunda etapa, trazendo a arca para Jerusalém e não construindo um tabernáculo que antes abrigava a arca, mas a colocando em uma tenda no meio do acampamento, no meio do povo, simbolizando que nesta fase Deus estava mais perto do seu povo, estreitando o relacionamento com Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 17. Depois você lê. Já em Jesus, na terceira fase, simbolizando o maior e mais perfeito tabernáculo, não criado por mãos humanas, mas como sendo também o mais perfeito sacrifício dado por Deus, onde por meio dele nos foi introduzido o Espírito Santo, a nova aliança. A primeira aliança foi estabelecida em Moisés e mantida em Davi, mas ela tinha um defeito. Era ineficaz para aperfeiçoar o ser humano. Era só conjunto de regras e preceitos a serem seguidos. Sim, foi necessário para um tempo oportuno, como a própria palavra diz, até que fosse chegado o tempo da reforma. Hebreus capítulo 8, verso 7 diz: Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Já em Hebreus capítulo 9, verso 9 ao 10 diz: Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma, como acabamos de falar. Aí vem Jesus e cumpre a profecia da nova aliança citada em Jeremias 31, também está citada em Hebreus 10. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Exemplificando a analogia da tríplice vontade de Deus e o tríplice mistério de Deus, que diz: o tabernáculo levítico era a boa vontade. O tabernáculo de Davi, a tenda, era a agradável vontade. Jesus é a perfeita vontade. Quando o autor de Hebreus, explicando sobre o tabernáculo de Moisés, ele diz no capítulo 9, verso 8: Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Fica claro que o caminho do santuário ainda não se manifestou se o primeiro tabernáculo continuar a ser erguido, ou seja, se ainda deixamos complexo o relacionamento com Deus, cheio de ritos, ofertas e votos, ainda não estamos de fato acessando Jesus. Talvez você não entendeu, mas se ainda deixamos complexo o relacionamento com Deus, através de ritos, ofertas, regras, doutrinas, votos, ainda não estamos de fato acessando Jesus. Perceba que o relacionamento com Deus ele foi se estreitando ao longo dos anos, das épocas, e que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para nos dar a salvação e acessar a nova aliança. Hebreus capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados, lembra? Chamados, recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. O sacrifício de Jesus se deu pela morte dele. E pouco antes de morrer, ele promete o Espírito Santo. E para ser mais específico, em João 16, verso 18, diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
3 coisas. Pecado, do grego, armátia, erro, falha. Justiça, do grego, dikaioncine, equidade, justificação, coração reto diante de Deus. Juízo, do grego, crisis, decisão, tribunal, decisão do grande dia. Ou seja, o Espírito Santo te convence do pecado, de onde você caiu, da justiça, como você deve viver, e do juízo, onde você deve chegar, porque o final já está escrito. O Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, da religiosidade, é você que tem que abrir os olhos para ver. Esse é o tríplice mistério de Deus. Lembra que falamos há alguns dias sobre a vontade de Deus? Repetimos um pouco ontem. Lembra quando falamos que Jesus chamou 3 discípulos para orar, quando estava prestes a cumprir a perfeita vontade de Deus, lá no Getsemane? Por que Jesus chamou 3 para orar com ele? 3 coisas Jesus queria: intercessão, proclamação e adoração. Intercessão, proclamação e adoração. Essas 3 coisas estavam tipificadas nos 3 discípulos que ele chamou. O primeiro, intercessão, Tiago, foi o primeiro apóstolo a morrer. Se você ler a carta de Tiago, vai entender muito sobre provação e oração, porque o intercessor tem que estar disposto a morrer por quem está orando. Proclamação, na figura de Pedro, que iniciando a igreja, foi para Pedro que Jesus pediu coisas mais sobrenaturais e ele obedeceu. Foi ele que pegou o peixe com a moeda dentro, foi ele que andou sobre as águas. Ele voltou e cobrou de Pedro uma posição para amar, cuidar e apacentar as ovelhas. Jesus queria que Pedro fosse o proclamador daqueles princípios que tanto ele viveu aqui na terra. Adoração, na figura de João. Não é à toa, o discípulo amado, você só consegue adorar aquilo que você ama. É João nos ombros de Jesus. Foi João o único que viu a crucificação. Foi por isso que Jesus mostrou para ele a revelação do Apocalipse. Você primeiro precisa contemplar para depois você compreender. E ele chamou os 3 para orar por ele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para você andar com Jesus, você precisa entender a intercessão, a proclamação e a adoração. Sabe, o tabernáculo tinha 3 ambientes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Dentro da arca, lá dentro do Santo dos Santos, tinha 3 coisas: o maná, as tábuas da lei e o bordão de Arão que floresceu. Existe um símbolo para isso tudo, que podemos falar mais profundamente em outro momento. Mas quando Paulo está prestes a cumprir a sua carreira, ele diz em Filipenses, capítulo 3, verso 13, que ele faz 3 coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus que está em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é o pecado. Prossigo para as que estão diante de mim, a justiça. E avanço para o prêmio da soberana vocação, o juízo. E é aí que precisamos ir mais além. O que você sabe de Deus não pode impedir você de ir mais além, meu irmão. A Bíblia é mais profunda do que extensa. Paulo tentou falar sobre isso. Ele fala um pouco desse tríplice mistério, lembra disso? Efésios capítulo 3, verso 18, verso 16 ao 18 diz: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Você achou que seriam 3, eu sei, mas aqui são 4. Altura, comprimento, largura e profundidade. Por quê? Porque quando olhamos por fora, nós não conseguimos ver todas as dimensões. Só vemos altura, largura e comprimento. Profundidade não pode ser vista de fora, ela só pode ser vista por dentro. Ou seja, existe uma medida em Deus que você nunca vai conseguir ver, a não ser se experimentar cada vez mais. Mergulhe em Deus.
É como se Paulo estivesse nos convidando a mergulhar em Deus para descobrir, ao invés de olharmos somente para fora, como se víssemos como uma caixa. E a religiosidade faz exatamente o contrário. Ela tenta encaixotar Deus. Porque quando não se entende e não pode se explicar Deus, eles encaixotam para ficar mais fácil de entender. Por que muitas vezes nós nos contentamos com o evangelho raso? Porque não estamos dispostos a ir mais fundo. E por que estão pregando o evangelho raso? Porque é mais fácil tornar complexo algo raso do que claro algo profundo. Então está na hora de mergulhar em Deus. Eu quero orar com você, se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor dê entendimento para essa pessoa. Entendimento esse que não pode vir, Pai, através de homens, através de mim, através dessa pessoa que está me escutando, mas que só pode vir através do próprio Espírito Santo. Deus, que o Senhor traga revelação para essa pessoa, revelação que ela tanto necessita para esses dias, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, conduza as atitudes dela. Que ela entenda, Papai, aquilo que o Senhor Jesus tanto quis, tanto desejou, tanto ensinou, que a intercessão, a proclamação, a adoração ao Senhor, Papai. Que o Senhor dê a ela força para vencer os desafios. Graça, Deus, para andar nessa terra de cabeça erguida e sabedoria para tomar as melhores decisões. Que hoje seja um dia de paz, de boas notícias, de boas memórias, nela e na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que foi muito profundo isso daqui. Talvez seja necessário você voltar a escutar de novo, anotar, fazer algumas anotações, porque eu sei que Deus vai continuar falando ao seu coração. Amém? Se você lembrou de alguém, compartilha essa mensagem. Se você compartilha desse entendimento, dessa profundidade de Deus, envia para alguém, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Amém? E se você ainda não nos segue no Spotify, no YouTube, no Instagram, o link está aqui no grupo. Talvez você recebeu essa mensagem para alguém. Entre no grupo, faça parte desse movimento, faça parte desse devocional Despertar que tem despertado tantas pessoas por aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu espero você aqui amanhã, porque o que Deus começou hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte o encontro, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.